Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Hoje tem Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ficar o jogo. E vem ver o que o Sormani falou do Palmeiras. Ele falou da escalação, falou um monte de coisa. Quer saber o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora para a notícia. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos e no precinho para você, por tempo ilimitado. Bora! Eu não consigo entender essa falta de imaginação por parte do pessoal que gere, que dirige o futebol brasileiro, nessa insistência de escalação do Klaus para ficar pitando clássicos em São Paulo. O Klaus apitou recentemente na Vila, o Santos ganhou do Palmeiras 1-0 e ele que apitou. Acho que foi ele, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer, gente, é que é toda hora o mesmo árbitro. Se não é ele, é o Flávio. Se não é Flávio, é ele. Mas muito mais ele do que o Flávio. Gente, vamos dar um descanso pro cara, pô. Até porque mentalmente isso aí pega para ele. Porque é time reclamando, ou o Palmeiras, ou o Santos, ou a torcida do Santos, ou a torcida do Palmeiras, ou a mídia do Palmeiras, ou a mídia do Santos. Todo mundo reclamando. Gente, dá um tempo. Bota um cara de fora. É campeonato brasileiro. Você pode botar um juiz de fora. Não precisa botar o Klaus para botar esse jogo. Não que ele não tenha gabarito ou competência. Claro que ele tem. Tanto é que ele vai ser um dos árbitros representantes do Brasil nessa próxima Copa do Mundo. Entendeu? Mas eu acho que é muita coisa. É over. Tá, exagerado, o tempo inteiro. Santos e Palmeiras, basicamente quem apita é o Klaus. De vez em quando vem o Flávio Rodrigues de Souza, mas basicamente é ele que apita, tá bom? Mas, mais uma vez, então ele está escalado para apitar esse jogo. Gente, é o seguinte, não se esquece, se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito importante para mim, para a gente continuar fazendo esse canal crescer. Já passei de 206 mil inscritos, estou, ó, rumando para 210 mil, tá bom? Gente, já dei algumas informações preliminares na abertura do vídeo, mas eu queria mesmo falar com vocês sobre a ausência do Neymar nesse jogo. Vocês sabem qual é a minha opinião. Por outro lado, se vocês chegam para mim e dizem o seguinte: Sormani, vale a pena perder o Neymar? Porque é o seguinte, você não vive defendendo o Santos, dizendo que o Santos é o mais importante nesse momento do que a seleção brasileira? Ok. O Neymar pode estar se preservando pensando na seleção brasileira, mas ao mesmo tempo ele se preserva e ao Santos também. Porque se ele entrar no jogo contra o Palmeiras neste sábado e se machucar, você pode dizer para mim, ele vai perder a seleção brasileira e vai desfalcar o Santos por muito tempo também. Isso pode acontecer. E o Santos estaria sendo prejudicado, porque é muito importante para o Santos ter o Neymar em campo. Agora, como eu já falei para vocês no vídeo passado e em outros vídeos também, o Palmeiras está com um novo plástico no seu campo de futebol. O Palmeiras está com um gramado sintético de 7ª geração. Quem já jogou lá falou que existe uma diferença muito grande. Então, gente, eu não sei, sabe? Eu acho que está na hora de, pensar nessas coisas. Será que não dá mesmo? É tão complicado assim. Jogou contra o Atlético na Arena MRV, não morreu por causa disso. Pô, é um jogo importante, gente. É um jogo importante, que se o Santos conseguir pelo menos empatar e tiver uma combinação de 4 resultados, o Santos pula da 17ª colocação, que é a primeira posição dentro da zona do rebaixamento, para a 13ª posição. Ele ganha 4 posições. Seria muito importante. Muito importante. Não do ponto de vista de somatório de pontos, porque o Santos pode ir para a 13ª posição e ficar a 1 ponto da zona de rebaixamento. Não é isso. Mas animicamente falando, o mental, o psicológico cresce demais quando você consegue conquistar 1 ponto na casa do adversário, onde você normalmente sempre perde. Isso aí dá um ganho psicológico muito grande. Então eu acho que, sei lá, cara, eu não sei. Às vezes eu me divido, entendo essa colocação de quem pode dizer, olha, pô, se ele se machucar, ele prejudica o Santos também. Eu entendo isso. Mas será que é tão complicado assim? Tão complicado assim jogar lá no gramado do Palmeiras? O ideal não é ter o plástico. Óbvio que não. Óbvio que não. O ideal seria um gramado natural. Isso é algo que o Palmeiras tem que consertar. O Palmeiras tem dinheiro para manter lá um gramado natural. O gramado de plástico, ele é mais barato. Você pega, por exemplo, o Juventus, que acabou de subir para a primeira divisão do futebol de São Paulo. O ano que vem o Juventus vai estar disputando o Campeonato Paulista da Série A. A Rua Javari não tem o menor sentido, tem um gramado de plástico, porque é mais barato. A gente até entende quando é um time como a Chapecoense,
como é o Juventus, mas não dá para entender quando é um time como o Palmeiras que tem muito dinheiro. Não custava nada ter um pouquinho de esforço, de expertise para tentar colocar um gramado natural ali e substituir pelo de plástico, tirando o de plástico, entendeu? De qualquer maneira, está lá o plástico. Imagine. Então, gente, eu sinceramente, eu esperava muito que o Neymar fosse jogar esse jogo, muito, entendo a posição dele, entendo quem acha que ele está correto, mas eu acho que não custava nada, gente, não custava nada, entra no jogo, sente o gramado, não tiver ruim, gasta uma substituição, não tem importância nenhuma, mas pelo menos tenta entrar em campo para fazer do Santos, quem sabe, um time que vai obter um empate. Se ganhar então seria uma maravilha. Porque a gente viu no jogo passado do Santos contra o São Lourenço na Argentina no empate em 1-1, como esse trio, o Big Three, como eu tenho falado para vocês, funcionou bem. Neymar, Roleiser e Gabriel. Nossa, o que eles jogaram. Eu fiquei encantado. Eu adorei o futebol do Santos. Eu adorei. Então eu fiquei imaginando esses 3 jogadores jogando contra o Palmeiras, que é um time difícil de ser batido na sua defesa. O Palmeiras é um time que tem uma consistência defensiva muito grande, muito forte. É difícil você vazar a zaga do Palmeiras. Ele se defende muito bem. O Abel é expert nessa questão, defender. Tanto é que os times dele, Abel, ofensivamente falando, não encantam. Mas defensivamente é um time muito sólido. E você abrir mão do Neymar num jogo desse tem um peso muito grande. Muito grande. E, como eu falei no vídeo de ontem, o provável substituto deve ser o Barreal. Tá? Então, ao invés de Neymar, Roleiser e Gabriel, vai ficar Roleiser, Barreal e Gabriel. De qualquer maneira, eu acho até que não dá nem para dizer que o sistema vai ser mantido, porque o Barreal deve ajudar na recomposição, porque o Santos está jogando fora, contra o Palmeiras, o adversário traumático para o Santos. Talvez o Cuca faça desse Santos um time muito mais cauteloso do que ele foi no jogo passado contra o São Lourenço. Outra coisa, gente, que eu queria falar, também aproveitando esse assunto, tem muita gente comparando eu não sei onde é que eu vi outro dia uma matéria falando que dos técnicos da gestão do Marcelo Teixeira, que tem o pior aproveitamento é o Cuca. E tem lá, mostraram os números, e de fato, se comparado com o Carille, com o Caixinha, com o Kleber Xavier, com o Vojvoda, é o que tem o pior aproveitamento. De fato, pelos números que eu vi ali na matéria, eu não me lembro onde, de fato o Cuca tem o pior desempenho. Mas, se você for olhar, dos 2 últimos jogos para cá, o Santos jogou muito bem. Se o Cuca estiver encontrando o jeito de fazer esse Santos jogar futebol, os resultados rapidamente vão aparecer. Agora, o Vojvoda havia 7 meses dirigindo o Santos, e o Santos não mostrava progresso, crescimento nenhum. Então não dava mais. O Cuca está no Santos há 10 partidas. 10 partidas. Há uma diferença muito grande. Então, se levarmos em conta as 2 últimas, de 10, 8 ele não convenceu, se bem que contra o Atlético Mineiro o time jogou bem. Tá? De 10, 3 foram bons jogos e 7 foram jogos ruins e sofríveis. Mas os 2 últimos, o Santos jogou bem. Então, eu espero que o Santos esteja encontrando, ou melhor, o Cuca esteja encontrando o jeito certo de fazer o Santos jogar bola. Porque precisa começar a jogar bola, gente. Porque se não jogar bola, vai ser esse sofrimento até o fim. Até o fim. O Santos só depende dele na Sul-Americana. Se ganhar os 3 jogos, ele se classifica ou em segundo lugar ou em primeiro. Ele não é eliminado. Então, só depende dele. No Campeonato Brasileiro, também, só depende dele. Na Copa do Brasil, igualmente, ele empatou 0-0 com Curitiba na Vila Belmiro, tem um jogo agora em Curitiba. Só depende do Santos, se ele ganhar o jogo, ele está classificado. Só depende do Santos. Só depende do Santos. Agora é bom torcer para nem para os pênaltis, porque se for para os pênaltis, com o Brasão no gol, nós estamos ferrados. Bom, mas isso é outro assunto. Então, gente, me parece que o Santos está encontrando o caminho dele para chegar a encontrar o jeito certo de jogar bola e oferecer resistência ao adversário e perigo ao seu oponente também, entendeu? Mas o Neymar não vai jogar, não vai jogar. Pior do que isso, o Santos vai ter o Lautaro como desfalque, sentiu o músculo.
impressionante, gente. Eu não sei o que acontece. Sinceramente, não sei o que acontece. É Tassiano de fora. O Lautaro também vai ficar de fora, se bem que ninguém vai sentir a ausência do Lautaro. O Gabriel Menino continua de fora e o Gustavinho também. Todos com problemas musculares. É inacreditável. O que está acontecendo? A preparação física é ruim? É muita folga? Precisa treinar melhor? Porque quanto mais você treina, mais você deixa o seu músculo resistente e, consequentemente, diminui a possibilidade de você ter uma lesão muscular. Mas o Santos treina pouco e não sei se treina bem. Estou falando do ponto de vista de preparação física, tá? Algo que tem que ser investigado pelo Marcelo Teixeira, ou melhor, pelo Alexandre Matos, que é o CEO de futebol do Santos Futebol Clube, tá bom? O provável Santos para esse jogo desse sábado contra o Palmeiras vai ser Gabriel Brazão. Acho que fica o Mike, mas ele pode entrar com o Igor Vinícius, porque ele deixou o Vinícius de fora no jogo passado do Santos contra o São Lourenço, botou só no finalzinho do jogo por conta de desgaste. Pode ser que jogue o Igor Vinícius, mas o Mike está acostumado a jogar no Clássico, uma vez que ficou 3, 4 anos lá no Palmeiras. Então seria Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, eu acho que joga o Mike, Veríssimo, Luan Pérez e o Escobar. O meio campo, Oliva, Arão ou Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal. Na frente, Gabriel ou Gabigol e o Roleza. Esse pode ser o Santos para o jogo deste sábado, 6h30 da tarde, contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras jogou na última quarta-feira contra o Cerro Porteño. O Santos jogou na terça, né? Contra o São Lourenço na Argentina. O Palmeiras jogou na quarta contra o Cerro Porteño no Paraguai. Palmeiras pela Libertadores, o Santos pela Sul-Americana. O Santos tem um dia a mais para descansar, mas o jogo vai ser no Allianz, campo do Palmeiras. O Palmeiras deve entrar contra o Santos com o que tem de melhor. Com o que tem de melhor neste momento. Ou seja, Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e o Arthur. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Arias. Alan aberto pela direita e o Arias aberto pela esquerda. E na frente, Flaco Lopes e Souza são os atacantes, uma vez que o Vitor Roque se lesionou no jogo da Copa do Brasil contra a Jacuipense e vai ficar um tempo aí fora. Paulinho está voltando a treinar no Palmeiras, mas ainda não deve ser relacionado para. Vitor Roque, atacante do Palmeiras, foi submetido na última sexta-feira a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e só deve retornar aos gramados após a Copa do Mundo. A informação foi divulgada pelo GE. De acordo com a publicação, o procedimento ocorreu dentro do esperado. Na próxima semana, o Camisa 9 iniciará o processo de recuperação na academia de futebol. Vitor Roque havia retornado recentemente aos gramados após 40 dias afastado, sendo titular na partida entre Palmeiras e Jacuipense, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. No entanto, durante o jogo, ele sofreu uma entrada no tornozelo esquerdo e precisou deixar o campo após a falta. Por conta da cirurgia, o atacante será desfalque na equipe comandada por Abel Ferreira em ao menos 9 partidas. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.